Fala, meus bacanos, está começando mais um vídeo do canal Antropofágico. Galera, eu sou Luiz Domingos e este é o seu canal de Ciências Humanas. E então, galera, hoje a gente vai falar de 4 sistemas de estratificação social: sistema igualitário, sistema escravista, sistema de estamentos e o sistema de castas. Então já deixa aí o like, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais e vamos pro vídeo. E sem delongas, galera, vamos começar com o sistema igualitário. O sistema igualitário, galera, ele é bem tranquilo de entender, não tem segredo, porque os sistemas igualitários são os sistemas presentes nas sociedades menos estratificadas. Então já te liga nisso que eu disse, que ela é menos estratificada. Elas são chamadas de igualitária, mas isso quer dizer que elas são sem estratificação? Não! Apenas são sociedades com baixa estratificação social, ou seja, elas possuem algum grau de diferenciação. E como exemplo, a gente tem as sociedades indígenas. Nas sociedades indígenas, ainda que haja algum grau de diferenciação, de estratificação, de classificação, essa estratificação, essa diferenciação social, ela é feita baseada no sexo, na idade, ou em algum prestígio social, como é o caso do cacique, do pajé, dentro dessas sociedades. Então, a divisão do trabalho estaria baseada nessas premissas. Os homens ficariam com a caça e com a pesca, as mulheres com a agricultura e as crianças auxiliando em algum tipo de trabalho. E a estratificação em termos de prestígio ficaria com algumas figuras que podem se sobressair dentro dessas comunidades. Essa é uma explicação, obviamente, não tão aprofundada, que não é o interesse aqui desse vídeo. Dar uma explicação aprofundada para isso, eu posso fazer isso no outro momento. Então, o sistema igualitário é isso. Ele não é um sistema de igualdade para todo mundo nesse sentido, mas ele se representa como igualitário porque ele é aquele com a menor estratificação, ou seja, a menor diferença social entre os participantes dessa sociedade. Então vamos para o segundo sistema de estratificação, que é o sistema escravista. Se o sistema igualitário é aquele com menor grau de estratificação, o sistema escravista ele é o seu completo oposto, porque a sociedade nesse caso é tão estratificada, que algumas categorias ou classes de pessoas são mantidas como propriedade de outras. É um sistema que esteve muito presente na Antiguidade, Egito, Roma, Grécia, Esparta, mas também foi um sistema implementado durante parte do capitalismo expansionista e do capitalismo moderno, inclusive em países da América Latina, como é o caso do nosso Brasilzão aqui. Nesse período, alguns grupos étnicos, principalmente os originários da África, e os grupos, no caso do Brasil, os indígenas brasileiros, eram considerados inferiores aos grupos europeus. Andava mesmo precisado de um escravo como esse. Então, nesse período, a narrativa religiosa, junto com a superioridade bélica dos europeus, garantiu o sistema escravista vigorar durante muito tempo aqui na América Latina e, sobretudo, aqui no Brasil. Isso fez com que o escravismo, o sistema escravista, fosse a mola propulsora do sistema capitalista na América do Sul. Ainda hoje, no Brasil, mais de 130 anos depois da abolição da escravatura, existe uma forma de trabalho que chamamos de análoga à escravidão. Ou seja, é semelhante à forma, não no sistema, mas na forma como as relações se davam ao escravismo. Isso ainda é muito frequente em alguns estados do Brasil, como Minas, Mato Grosso e aqui na Amazônia. E essa forma de escravidão, análoga à escravidão, ganhou o nome de peonagem. Nessa relação, o trabalhador, que é o peão, recebe do contratante, que é chamado de gato, um adiantamento em dinheiro. Esse adiantamento, na verdade, é um endividamento da pessoa que começa ali
com essa forma de empréstimo, mas essa dívida só aumenta com gastos adicionais, além do medo e da distância, porque eles não sabem onde estão. Dessa forma, sendo cativo do medo, da dívida e da distância, eles são obrigados a trabalhar forçadamente. Uma denúncia anônima levou o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Rodoviária Federal até as fazendas Aldeia e Segredo, sem higiene. A situação foi considerada parecida com escravidão pelas condições degradantes. Nos últimos 20 anos, 50 mil pessoas no Brasil que trabalhavam em situação parecida com escravidão foram resgatadas pelas autoridades. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que muitas fazendas antigamente, ou até hoje ainda tem no Pará, aqui no nosso estado, praticavam ou ainda praticam esse tipo de crime. E o terceiro tipo de estratificação social é o sistema de estamentos. O sistema de estamentos prevaleceu durante boa parte da Idade Média, onde as vilas se tornaram núcleos básicos de produção econômica, que acabou originando os famosos burgos. E nesse contexto surge o colonato e a sociedade dividida em 3 estamentos. O primeiro estamento é o clero, o segundo estamento é a nobreza e o terceiro e último estamento é a plebe. Existia, no entanto, socialmente falando, uma função para cada estamento social. Isso daí eu tenho certeza que vocês já sabem, mas não custa nada relembrar, não é verdade? Então, o clero eram os que oravam, os nobres, aqueles que garantiam a proteção do sistema feudal, e os servos ou a plebe eram aqueles que produziam todo o sustento desse sistema feudal. Como falamos de estratificação social, e falar de estratificação social é falar de mobilidade social, ou seja, você poder ascender ou descender socialmente dentro dessas camadas sociais. O sistema de estamentos é um sistema muito rígido e permite bem pouca mobilidade social. De maneira geral, se você nascesse servo, você morreria servo. Se tu nascesses nobre, tu morrerias nobre. Então, se tu nascestes servo, tu não poderias chegar à nobreza. Isso aí era inviável. No entanto, houve um período aí do feudalismo, na Idade Média, em que esse sistema começa a entrar em crise econômica e por isso começaram a casar os seus filhos e as suas filhas com os filhos e as filhas dos burgueses, que era a categoria ali dos servos que estava começando a ter ascensão econômica. Dessa maneira, os burgueses alcançaram títulos de nobreza e os nobres adiaram a sua falência. Houve, portanto, uma mobilidade social. Outra forma de mobilidade social era que, se no caso tu nascestes liso, pobre, tu poderias entrar num seminário e, dessa maneira, dedicando-se à vida clerical, alcançar o estamento do clero. E o quarto e último sistema de estratificação social do nosso vídeo de hoje é o sistema de castas. O sistema de casta, galera, ele é uma das formas de estratificação mais rígidas que tem. A posição social da pessoa é atribuída no seu nascimento, assim como era no sistema de estamentos. Nesse sistema, uma pessoa só pode casar com outra pessoa que seja da mesma casta, do mesmo estamento social. Exemplos de castas podem ser encontrados na Índia. Embora o sistema de casta tenha sido abolido em 1946 pela Constituição indiana, como se trata de um costume, de uma questão cultural, ainda existem grupos sociais, famílias que ainda mantêm essas tradições e por isso, culturalmente, esse sistema ainda persiste. As castas indianas são ordenadas de acordo com o grau de espiritualidade em ordem decrescente. A casta mais alta são a dos brahmanes, que são os sacerdotes e eruditos. Abaixo deles vem os kshatriyas, que são os guerreiros. Abaixo dos kshatriyas tem o vásyas ou váxias, depende aí da tradução que você pega dentro desses termos. E essa categoria é a categoria dos comerciantes. Depois vem os sudras, que são os serventes e os trabalhadores braçais. Fora dessas castas está uma categoria de párias, né? O resto ali da sociedade na visão deles. Esses são os intocáveis. São impuros do ponto de vista religioso. Vocês lembram aí daquela novela Caminho das Índias, que tinha o Dalit e tal, não sei o quê? Pois é isso aí, o sistema de casta. A novela mostrava aí um sistema de casta indiano. Então o Dalit, que era filho da, acho que era Maia, não lembro, Maia, né? E aí ele não podia ficar com a Maia porque ele era de uma casta diferente. E se a sua família for contra o nosso casamento? Ele não vai ser contra o nosso casamento.
Você é tudo que ele ia querer pra noiva da filha. Ainda por cima é Brahmani, da casta mais alta. E se eu não fosse um Brahmani? Então, ainda hoje tem muitos casos, né, de pessoas, de pais que matam a filha ou matam o namorado, que impedem relações por conta desse costume que ainda vigora em algumas famílias e em algumas regiões da Índia. O apartheid, galera, que vigorou na África do Sul durante muito tempo, da segunda metade do século XX, pode ser considerado um sistema de castas baseado na raça, né? Na ideia de raça. Então todos classificados como pessoas de cor, negros, mestiços, indianos, eram segregados, eram separados dentro dessa sociedade, tanto pela lei quanto pelos costumes, uma vez que vigorava uma estrutura social que era a estrutura social dos colonizadores. Nos Estados Unidos também, na segunda metade do século XX, na verdade em boa parte do século XX, vigorou um sistema de castas semelhante ao da África do Sul. Então, se você que gosta de ler, que gosta de assistir filmes, você deve ter visto vários filmes americanos retratando esse aspecto onde você tinha um lado do ônibus para branco, um lado do ônibus para negro, bebedouros para brancos, bebedouros para negros, banheiro para branco, banheiro para preto. Então, isso daí é uma forma de segregação de castas, né? Alguns estados americanos até proibiam pessoas que não eram brancas de casarem com pessoas brancas. Então, pessoas negras só podiam casar com negros, pessoas brancas só podiam casar com brancos. Isso daí é uma forma, uma tentativa de manter um sistema de castas. Mary Jackson. Petição para fazer cursos no Colégio Hampton. Bom dia, Excelência. O Colégio Hampton é para brancos, senhora Jackson. Sim, Excelência, eu sei disso. No estado da Virgínia ainda há segregação. Independente do que o governo federal diz e do que a Suprema Corte diz, nossa lei é a lei. E eu vou ficando por aqui, galera, mas isso não é tudo. E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ativa aí os sininhos, marca lá todas as notificações para você ficar por dentro do canal. Compartilha esse vídeo aí com seus colegas, com seus amigos. Me segue nas redes sociais, galera. Ó, clica aí num desses vídeos que tá aparecendo para você e já assiste outro vídeo do canal. Um beijo, paz e água para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.